essa coisa de você enxergar o que realmente tem valor, sabe? Parece, eu brinco que antes eu ouvia isso das Clichê, pessoas, eu né? falava, nossa, lá vem, né? Coach motivacional, né? Sim, é verdade. Vem da lição motivacional. Mas não é verdade, assim, você sente muito isso, sabe? Felicidade nas pequenas coisas. Às vezes eu tô em casa, assim, coisas que antes eu fazia reclamando, eu tava lá com as meninas fazendo bagunça, eu tendo que lavar a louça, não sei o quê. Hoje eu vejo aquilo, eu falo, gente, que bonito, né? Tipo, a vida acontecendo, assim, né? Sim. Lógico, a gente cansa, Claro. né? A gente fica estupefado. Mas eu acho que se a gente tem outro olhar, e é esse exercício de você toda hora virar e falar assim, gente, um ano atrás eu só queria estar viva, sabe? Né? Hoje, tudo que eu tenho, olha tudo que eu recebi, tá tudo bem. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast e hoje com o tema Ninguém constrói abrigo no meio do furacão. Olha que legal esse tema, hein? Estamos aqui com a Maiana Eide, acertei? Acertou. Olha que chique. Maiana Eide, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Ter você aqui conosco, né? Com as pessoas que vão estar nos ouvindo, nos assistindo, ou pelo YouTube ou pelo Spotify. Então é um prazer. A Maiana faz parte daquelas pessoas que eu conheço uns 30 minutos antes, né, Maiana? Fala que você faz parte da estatística, né? Até minha esposa pergunta, e qual que é a história de vida dessa pessoa e tal? Eu falei, então, amor, eu tenho TDAH, né? O Caio comentou, eu lembro de algumas partes, mas fica tranquilo, eu vou descobrir ali 30 minutos antes. Então, seja muito bem-vindo, obrigado, Lucas, ou Caíto, como eu falo, né? Você vai estar aqui a semana que vem, tá? Então se prepara, porque falaram que vai ter uma plateia ali te assistindo também. Eu vou ver. Você vai vir também, né, Maiana? É isso aí. Maiana, para quem não te conhece ainda, né? Eu já conheço você um pouco, né? Mas faz uma breve apresentação, quem é a Maiana Eide? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Quando o Lucas comentou, eu fiquei muito feliz, porque é uma vontade que eu tenho, né, de levar um pouco da minha história, do que eu passei para as pessoas, mas como eu te falei, eu sou muito tímida, né, não ao vivo, mas com câmeras, assim. Daqui a pouco você vai esquecer. Eu sou muito tímida, mas obrigada pelo convite, okay. Espero que a gente leve aí uma mensagem de amor para as pessoas. Bom, eu sou a Maiana Eide, sou do interior, né, vim morar em São Paulo para trabalhar. Conheci o meu marido em Ribeirão, quando a gente fez faculdade lá, me formei lá em Ribeirão. Hoje eu tenho 2 filhas, uma de 9 anos, uma de 6, a Helena e a Heloísa, que são os grandes amores da minha vida. Venho de uma família matriarcal, né? Então a minha bisavó, minha avó, minha mãe. Então minha bisavó, minha avó teve 3 filhas, minha mãe teve 3 filhas, eu tenho 2. Minha mãe, você não vai tentar um menininho? Não, mãe, não vem, né? Não tem como, vai vir outra menina. E acho que eu trago comigo assim essa força, né, de mulheres. Minha bisavó veio do Líbano num navio para fazer a vida aqui no Brasil, então eu acho que um pouco de tudo isso é justificado pela minha família, assim, né, essa força de construir, de viver, de fazer o bem, de trazer alegria e amor para o mundo. E eu trabalho com marketing, né, trabalho no Clube Giro. E já trabalhei, sou formada em farmácia, trabalhei com várias coisas, vendas, marketing, eventos, tenho uma carreira totalmente desconstruída, porque eu acho que sempre eu permiti que a vida me levasse por algum caminho, né? Então, por muito tempo eu me cobrei, eu falei, gente, eu não sou uma pessoa que tem planejamento, né? Eu não sou que tem aquelas pessoas, não, porque no ano tal eu vou chegar não sei onde, eu nunca fui essa pessoa, e por muito tempo eu me cobrei, né, de não ser essa pessoa. Eu falava, gente, como assim, né, eu não tenho uma meta de vida, né, onde que eu quero chegar, né? Mas eu percebi que é uma coisa meio de personalidade, né, e a minha personalidade é viver, né? Então eu sou meio onde a vida me levar ali, eu vou,
E legal. tudo deu certo até hoje, graças a Deus. Que bom aí, viu? Que bacana. E ela tá dando um recado, às vezes você tá meio perdido, não sabe, existe um caminho, né? Às vezes a gente tem que confiar, né? Sim. Mais do que planejar, tentar Sim. controlar. Eu acho que eu aprendi muito isso com todo o processo que a gente estava conversando, mas eu acho que às vezes a gente trazer paz para o coração, leveza para a vida, né? E confiar no processo, que a vida é aquilo que a gente estava falando, né? A vida é um rio, ela tem o curso dela, né? E vai acontecer, tudo que tiver que acontecer vai acontecer. Com certeza. Obrigado, Maiana, aí pela breve apresentação, gostei bastante e você falou, né, o curso do rio, né, isso é muito importante, né, e aquilo que passou não volta mais, né. Não. O rio está descendo ali, ele tem o curso dele, aquilo que passou e a nossa vida é assim, né. Então, às vezes a gente ou fica muito preso no passado ou a gente fica muito preso no futuro, né. Essa semana mesmo eu estava conversando com os meus filhos, em casa a gente sempre tem esse assunto de contemplar, né? Uhum. Eu falo que às vezes a gente está em busca de ter tantas coisas, né? Mas e o que a gente já tem? Às vezes as pessoas estão tão perdidas e achando que a vida está ruim, que... Olha, é só você olhar o que você tem hoje, tudo que você construiu, sua saúde, sua família, suas viagens, né? Os seus sonhos. Eu revisito muito isso, assim, porque quando eu recebi o diagnóstico, né? Eu estou antecipando aí, assim, claro. Mas quando eu recebi o diagnóstico, é aquilo, a única coisa que eu pensava é, eu quero viver, né? Eu quero minha vida, eu quero estar aqui, eu quero estar com as minhas filhas, ver minhas filhas crescerem. E aí toda vez que eu me vejo, né, numa coisa de angústia, assim, né, eu falo, gente, olha o que eu desejei 1 ano atrás, né? Eu desejei só estar aqui. Então, assim, vamos valorizar. É isso mesmo. A Loris, ela falou muito isso, né, da gente, sobre o propósito da vida, né? Hoje a gente é o que mais vê ou ouve as pessoas falando para pastor, para padre, né? Como que eu busco o meu propósito de vida? Como que eu descubro o meu propósito de vida? E ela falou, o nosso propósito de vida é a vida. É viver. É a vida, né? Então não precisa perguntar para um monte de gente, né? É isso. Agora eu vou fazer uma apresentação dos nossos apoiadores, né? Que são as pessoas que acreditam no nosso projeto, esse projeto que chegamos agora nos 500 seguidores, né, Júlia? Vamos comemorar 500 seguidores, né? Tem muita gente que está olhando, nossa, comemorando 500, sim. Temos que, um degrau de cada vez, né? Então a gente comemora sim, isso é muito importante. E a gente comemora graças a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que compartilha os nossos vídeos, que curte, que encaminha para as pessoas que realmente precisam, outras que às vezes a gente acha que não está precisando. Já aconteceu de ser uma resposta de Deus a uma oração. Então faça a sua parte, ajuda aqui também no projeto, talvez não financeiramente, talvez não sendo como apoiador, mas fazendo a sua parte, que é só encaminhar aí para umas 10, 15, 20 pessoas, lista de transmissão, tá? Colabora. Então vamos lá. Nós temos aqui a Empório Natural, tá? É uma loja de suplemento. Adoro. Você adora isso, né? Então lá tem grãos, tem suplemento, tem encapsulados, tudo voltado para a questão da saúde. Legal. Então tem vitamina D, vitamina B, vitamina K, tem tantas coisas lá que é só indo lá mesmo ou entrando no Instagram deles e pedindo ali algumas informações que você vai conseguir adquirir, tá? Então, a Empório Natural, deixa eu pegar a minha colinha aqui, eles têm 2 lojas, né? Eles estão localizados aqui em São Bernardo, mas eles entregam em outras regiões também. Então, qualquer dúvida é só entrar aqui no @EmpórioNaturalSBC, tá? E aí você pode entrar lá no direct, mandar uma mensagem para eles. O atendimento é 100%. Esses dias eu fui numa loja, porque eu sempre falo que quando eu vou na loja, eu trago aqui para você, que é o nosso convidado, né? Mas eu também consumo as coisas lá, e minha esposa já sabe, então ela já faz a listinha, né? E ontem eu peguei uma profissional muito bem capacitada e treinada, que eu fui lá para pegar, acho que 3 ou 4 coisas, e ela já... Wellington, e esse daqui, ó, esse daqui é bom também, porque esse... Eu falei, nossa senhora, você foi muito bem treinada aí pelo Guilherme, né? Então, parabéns. E temos aqui também a Rosa Nascimento. Eu tô vendo que você tá aí com um brinco, uma bijuteria,
tá? Então, a Rosa Nascimento eles trabalham com semijoias, hipoalergênico, 1 ano de garantia. A minha esposa também, minha filha também adquire os produtos da Rosa, né? Então, queria agradecer também novamente. Banho de ouro também, 18 quilates, envia para o Brasil inteiro, talvez fora do Brasil também, mas qualquer coisa é só consultar, né, Rosa? E o arroba é userosa.nascimento. E o DDD é 11, para quem quer entrar em contato através do telefone, o WhatsApp, 11 99136 3716. Também super atenciosa, sabe? É um trabalho que você vê que é diferente, né? Porque vender semijoias tem um monte de gente que vende, né? Eles completaram agora, pouco tempo atrás, 3 anos, então é uma empresa que o Gentilmente e o Gentilcast confia e indica para vocês, tanto a Empório Natural quanto a Use Rosa, tá? E também agradecer a minha esposa pela clínica Gentilmente, né? Qual foi a impressão que você teve, Maiane? Ai, maravilhoso, entrou, muito, assim... um ambiente super acolhedor, aquilo que a gente estava falando, né? Você entra aqui e fala, nossa, dá vontade de frequentar, mas de vir fazer terapia. Ou passar aqui para tomar um cafezinho, muito acolhedor, né? O ambiente, as salas maravilhosas, tudo feito com muito carinho. Você percebe que tem muito amor, né? Muito carinho. Eu falo que quando a gente criou a Gentilmente, a gente não pensou num negócio, né? A gente realmente pensou em fazer a diferença na vida das pessoas. Porque hoje é tudo negócio, né? Sim. Eu preciso pensar em vender, então eu preciso lotar a agenda, tem um profissional aqui vago, mas não é a especialidade dele, mas não importa, a gente tem que colocar, e aqui não. Aqui quem atende criança, quem atende adolescente e adulto, atende adolescente e adulto. Então a gente quis criar algo diferente, até para fugir um pouquinho do que o mercado às vezes oferece, né? Então, a clínica Gentilmente, cuidando da mente em todas as fases da vida. E para você entrar em contato também, é @Grupo Gentilmente PC. Grupo Gentilmente PC, atendimento online e presencial também. Ok? O nome é maravilhoso. Ficou também, legal, né? O nome. Ficou aí, Cíntia, bom. Viu? Parabéns, meu amor. Todo mundo elogia muito a clínica Gentilmente pelo nome. Maiana, agora vamos voltar ao nosso tema, né? Eu lembro que quando eu te mandei a mensagem, a gente ficou pensando qual o tema, né? E eu gosto de fazer com que vocês realmente tragam um tema, né? Porque eu acho que tem a ver com aquilo que você quer trazer aqui pra gente. E aí veio esse tema, ninguém constrói abrigo no meio do furacão. Então, o que a gente pode falar isso de uma forma mais clara aí para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre esse tema? Eu vi essa frase esses dias, eu achei bastante interessante, porque trouxe muito da minha vivência, assim, né? Então, lógico que quando você está passando por algum problema, alguma dificuldade, enfim, problema de saúde, que foi meu caso, você tem ali a oportunidade de conhecer gente nova, de criar conexões, mas tudo aquilo que você criou antes disso, né? Eu acho que aquele abrigo que você fez, cuidando do seu corpo, cuidando da sua alimentação, cuidando da sua mente, dos seus pensamentos, das suas conexões, da família. Acho que tudo aquilo que a gente planta, né? Até no meu WhatsApp, meu status plante amor para colher vida, né? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente planta vai virando um abrigo, para que no momento que você esteja passando por um furacão, você tenha esse porto seguro, né? Você tenha aquele lugar de conforto, aquele lugar de acolhimento, onde você vai receber amor, vai receber carinho, vai receber orações, energia positiva. E acho que foi isso que eu falei, nossa, fez muito sentido, né, para mim essa frase, assim, o que eu passei e ligar com tudo que eu sempre construí, que eu sempre plantei e que foi um momento de colheita. E que para mim é interessante porque eu falava, gente, eu tô recebendo tanto amor, tá tão bonito isso. E as pessoas falavam, mas você tá só colhendo tudo aquilo que você... E era difícil para eu reconhecer isso. Então, hoje, né, passado tudo isso, eu reconheço isso com orgulho, assim. Mas por um tempo eu ficava naquela coisa de ego, tipo, ai, nossa, né, o pessoal fala isso, mas eu não me vejo tão assim. Aquela coisa, né, que a gente fica sempre se sabotando, né? E aí, quando eu reconheci, né, que realmente tudo isso que eu vivi aquilo que a gente falou, tem coisas que a gente não deixa de viver, que é a vida correr no curso dela, mas a gente tem como viver, né, de diferentes maneiras. Então, ter todo esse suporte,
ter esse amor, esse carinho das pessoas, o apoio, acesso aos profissionais que eu tive, né? Obviamente, falando de um lugar de muito privilégio, sou uma pessoa que tem condições, tem um convênio, né? A gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. A gente estava falando ali, né? Até te trouxe um pouco de estatística que mais ou menos metade das pessoas vão receber um diagnóstico tardio, vão receber um tratamento inadequado. 70% das mulheres são abandonadas pelos parceiros quando tem um diagnóstico de câncer. Então, eu estou ali num lugar de muito privilégio, porque o meu marido largou a vida dele para cuidar de mim, minha família me apoiou o tempo todo, meus amigos, e assim, todo mundo falando, o que você precisar, sabe? Apoio financeiro, amor, mandava cesta de café da manhã, mandava flor, mandava chocolate, mandava mensagens. Então, eu acho que esse abrigo que eu criei, né, essa construção desse Porto Seguro fez essa passagem do furacão ser muito mais leve, muito mais suave. Que legal, hein? Essa parte eu não sabia, né? A gente não tinha conversado isso nos bastidores, Provisão. Né? Aí, viu? Viu como nada aqui é combinado, gente? Eu fiquei com aquela cara assim de, nossa, que legal, gostei, porque realmente a gente não tinha conversado anteriormente, né? Apesar que eu comentei que eu tenho TDAH, você também falou que eu falei, não pode falar o seu diagnóstico. Eu falei pra ele, vai ser ótimo, porque a gente vai começar falando de câncer, vai terminar contando piada, que a gente não vai lembrar do assunto. Bem que você falou, né? Velho, toma cuidado que às vezes eu vou dar um pouco de risada. Vou fugir, né? Vou chorar. E é isso daqui, né? Eu sempre falo que o Gentilcast, a gente pega um tema pesado e quando a gente vai ver, a gente tá rindo, a gente tá sorrindo, porque é essa leveza mesmo que a gente quer ter da vida, né? Porque problemas e desafios todos nós temos. O tempo todo. O tempo todo. Né? Hoje eu estava num cliente e eu falei com ele, eu falei, os desafios são desde quando a gente acorda, porque fica aquela correria que você tem que trocar filho, aí você tem que preparar um café, aí você tem o horário, aí se você perder um time você já não consegue ir para academia porque você não consegue voltar a tempo, aí você pega um trânsito, 2 horas de trânsito, 3 horas, e aí quando você vai ver você fala, qual o tempo, né? Uma coisa que a Loris comentou bacana, assim, que é uma coisa que eu já pensava, né? Qual o momento do dia que você tem para não fazer nada? Não tem. Não tem. A gente não tem esse espaço, né? E não seria tão legal você não fazer nada, mas não fazer nada com o celular, né? Porque isso a gente já faz, né? Fica ali, às vezes, rodando os stories e tal, mas é não fazer nada mesmo, é você se conectar com você, né? É você silenciar, é você ouvir, né? Você, talvez, identificar perto de você quais são as pessoas que você pode comentar determinados assuntos. Uhum. Nesse mesmo seu processo do diagnóstico, teve muita gente que talvez falou coisa para você achando que ia fazer você ficar melhor e talvez você ficou pior. Sim. Né? Talvez um assunto, teve, por exemplo, isso. É interessante que a gente estava falando disso ali, as pessoas têm sempre, nunca ninguém vem falando, nossa, eu vou falar uma coisa para ela, né? Todo mundo vem com uma boa intenção. Sim. Ali. Mas depois de passar por isso, conversar com algumas pessoas que também passaram, tem 2 coisas muito cruéis, assim, que as pessoas falam, né? Que falam na melhor das intenções, mas que não é tão legal de receber. E tem coisas que você, mais empático que você seja, tem coisas que só vivendo que você consegue sentir. Você não consegue passar por aquilo. Nunca imaginei na minha vida que era ter medo de morrer. Né? Só quando eu senti realmente aquilo que eu falei, nossa. E isso de jogar, não jogar culpa para a pessoa que está doente, que está passando ali por um processo diagnóstico, mas eu acho que de virar e falar, você tá com câncer porque você guarda muita mágua, você não sei o quê, né? Então, assim, você somatiza, né? Eu tava falando da palavra. Você somatiza isso e tal. Eu acredito que em partes, né, seja verdade. A gente tem gravado, né, na nossa alma, no nosso DNA, enfim, muito do passado, coisas que a gente nem viveu, mas que tá na gente, né, por conta dos nossos antepassados até. Sim. E aí eu acho que trazer isso não ajuda muito, sabe? Sim. Então, eu tenho amigas que viravam pra mim e falavam assim, pode reclamar.
reclama, o que você quer falar? Reclama, fala, tudo que é chato, tudo que... E eu falo, gente, eu nunca fui essa pessoa de reclamar na vida, mas tem uma hora que é legal, né? Tipo, tem hora que dá uma leveza, assim, você fala, nossa, que saco, vou ter que fazer exame toda hora, porque eu sempre fui a pessoa assim, nossa, que saco ter que fazer, nossa, graças a Deus que eu tenho condições de fazer exame. Então eu sempre fico tentando, né? Isso, trazer pro otimismo, né? E isso é uma coisa meio de personalidade, é treino também, mas acho que é meio de personalidade. Mas tem hora também que é bom, né? Você dá aquela desabafada, assim. E aí eu brinco que eu falo, gente, as pessoas que falam pra pessoa que tá doente, você é muito assim, você... Tentando achar uma justificativa pra doença, como se você tivesse, se você quisesse, né, ter aquilo, é muito cruel. Sim. E outra coisa que eu acho também cruel é a questão de atrelar a cura à capacidade de otimismo daquela pessoa. Você tem que ser otimista, senão você não vai se curar. Sim. O otimismo, com certeza, ele ajuda em muitos pontos, né? Principalmente, eu acho que o otimismo ajuda nas pessoas que estão ali perto de você, te apoiando. Porque ver que você tá ali, né, com força, lutando, né, com vontade de viver, com vontade de vencer, com vontade de se curar, isso traz uma outra energia para as pessoas que estão em volta, né, que estão ali te apoiando, te ajudando, vivendo aquilo com você. Mas eu acho também que é cruel a gente deixar essa carga, porque, tipo assim, a pessoa às vezes não consegue ser otimista, né? Eu tenho uma amiga que ela virou para mim e falou, eu não consigo, eu não consigo ser otimista, assim, que nem você, eu não... Aí eu falei, amiga, mas não tem nada a ver, tipo, você vai se curar do mesmo jeito, cada um, né? E é a mesma coisa da fé. Eu falo, é muito mais fácil você passar por qualquer turbulência na vida quando você tem fé, né? Também conversando com pessoas, porque para mim é mais difícil, eu não acredito nessa coisa, não acredito em Deus. Eu falo, gente, eu não consigo nem imaginar como eu passaria por isso sem acreditar em Deus, sem acreditar numa força maior, assim, que é a sabedoria, né? Que só essa força maior do amor de Deus que sabe exatamente o que vai acontecer com a gente. E sem confiar nisso, eu não sei também como é que passa, né? Eu acho que a pessoa tem que ter uma cabeça muito estruturada. E eu brinco até, eu falo assim, gente, para quem não confia em Deus, né, não acredita em Deus, vem conversar comigo, assim, porque a maneira que eu recebi o diagnóstico, até, né? Legal. Vamos puxar para esse lado. Eu comecei a sentir uma dor no pé. Eu sempre fui uma pessoa com saúde muito boa, nunca fiquei doente, nunca gostei de tomar remédio, sempre me alimentei bem. Nunca fui muito do esporte, mas nunca fui parado, porque né, a gente, mãe, dona de casa, trabalhadora, não fica para não é sedentário, né? Não para. Mas sempre me cuidei muito, sempre fui uma pessoa muito positiva, né? Sempre fui muito alegre, cuidei muito da saúde mental, da saúde física, espiritual. E aí eu comecei, né, nesse processo de cuidar mais ainda da saúde, falei, não, vou começar a fazer exercício. E um dia, fazendo exercício ali na esteira, eu senti uma fisgada, né, no meu tornozelo, achei que eu tinha dado um mau jeito, né, meu marido brinca, ele fala assim, você quer descobrir doença, ou você faz esporte ou você faz exame, né, que se não fizer nenhum dos dois, você não sabe. Você não descobre nada. Verdade. Mas aquela coisa, entrou férias das crianças, era uma dor, um movimento muito específico que eu fazia com o pé, que dava não era uma dor contínua, uma dor forte, nada, né? No tornozelo, eu sentia, E aí passou as férias e tal, e um dia eu fui num parque de cama elástica, no aniversário de um afilhado meu, e tô lá pulando, super bem e tal, bati o dedão da mão, caí assim, com o dedão assim. Aí, né, o pé você ainda fica meio mancando, né? Você sente uma dor, o dedão não dá, né? A gente não consegue trabalhar, digitar, dirigir, fazer nada. Então eu falei assim, vou no hospital ver o que aconteceu com o meu dedo. Cheguei no PS, deixei as meninas na escola, fui pro PS, cheguei no PS, o que aconteceu? Eu falei, eu tava no parque e tal. O médico ainda brincou, falou, nossa, eu tô recebendo muito paciente desses parques de cama elástica, né? Porque as criançadas pulando loucamente lá. E aí ele, vamos fazer um raio-x, ver o que aconteceu. E na hora que eu fui levantar, eu senti meu pé. E eu não sentia meu pé assim, era uma coisa muito específica, de vez em quando. E eu falei, doutor, posso fazer um raio-x do pé também? Ele, porque eu expliquei. Ele falou, olha, provavelmente essa dor que você está sentindo é muscular, né?
não é óssea, mas já que você tá aqui, né, vamos fazer. Aí eu fiz, aí quando eu voltei para a sala dele, ele falou, olha, seu dedo é só uma inflamação, vai melhorar. Agora no seu pé tem um cisto, você precisa fazer uma ressonância e procurar um onco-ortopedista. Na hora que você ouvir onco-ortopedista, você já, né? Ele, não, mas fica tranquila, não é nada, parece ser, né, pelo formato e tal, é benigno. E o osteosarcoma, uma das complicações dele é a dificuldade do diagnóstico, né? Então, primeiro que ele é um câncer que dá mais na infância, então ali entre 10 e 20 anos, que é uma fase de crescimento. Então, a criança um dia chega da escola com dor na perna, mas é porque jogou bola, é o porque é dor do crescimento. Então, tudo isso é muito difícil de ter esse diagnóstico. Aí você só percebe quando aquilo já virou um tumor grande, né? Que aí você já tá com uma massa ali que você percebe e aí você passa a investigar aquilo de uma outra maneira. Senão é muito negligenciado, né? Sim. Infelizmente, porque também é muito raro. Então não dá também para qualquer pessoa que chega com dor, você fala, vamos investigar um osteosarcoma. Mas eu tive muita sorte, né? A gente fala sorte, mas eu tive muito encaminhamento. Eu falo que eu tive muito encaminhamento para chegar nesse diagnóstico. E aí eu saindo de lá, eu já liguei pro meu marido e falei, nossa, preciso fazer uma ressonância, preciso de uma indicação de um onco-ortopedista. Ele, não, vem pra cá, já me encaixei numa ressonância e fiz a ressonância. Chegando lá, o médico passou e falou, nossa, um paciente. Aí ele, minha esposa, não, então é paciente, tem alguma coisa, vamos ver. Já comecei a investigar tudo e tive esse pré-diagnóstico muito rápido, porque na verdade, quando eu comecei a investigar, a gente tinha dado que era um tumor benigno, que chama tumor de células gigantes. Que ele é um tumor benigno, mas ele é agressivo, então ele vai crescendo dentro do osso e pode causar fratura. Aí o médico falou para mim, olha, não é urgente, mas seria interessante você operar o quanto antes para não ter risco de ter uma fratura espontânea, né? E aí eu marquei a cirurgia, fiz a cirurgia e tal, o médico saiu da cirurgia e falou, olha, típico tumor benigno, o formato, a cor, né, o aspecto, pode ficar tranquila. E eu fiz essa cirurgia, fui para casa. Quando eu tava na semana que eu ia voltar já pro trabalho, já tava me recuperando super bem. Aí um dia eu tava com meu marido, a gente foi buscar as meninas na escola, eu peguei ele no metrô, a gente passou para buscar as meninas na escola. Aí a hora que eu estacionei na porta da escola, ele pegou na minha mão e ele falou assim, a gente tá junto para tudo, tá? Eu quero que você saiba que qualquer coisa eu vou estar do seu lado. Eu fico emocionada, assim, de lembrar, né? Sim. E aí, a hora que ele falou aquilo, eu não entendi muito bem. Aí ele falou assim, o médico me ligou e falou que a gente precisa investigar melhor seu tumor, que aparentemente o resultado da patologia deu que era um tumor maligno, que era um osteosarcoma. E quando eu ouvi esse osteosarcoma, porque, né, obviamente eu já tinha procurado na internet, a gente, todo bom curioso, né, vai lá e procura na internet. E quando eu comecei a ver, né, coisas de tumor de células gigantes, e aí começou a aparecer algumas coisas de osteosarcoma, eu falava assim, nossa, graças a Deus que o meu não é osteosarcoma, o meu é esse tumor de células gigantes. E na hora que ele falou para mim, osteosarcoma, eu tive uma experiência muito que a gente vê, às vezes, né, em filme, assim, coisas as pessoas descreverem e falar, balela isso. Mas eu tive uma experiência muito, parece que eu fui puxada da Terra, assim, e eu via o planeta rodando, sabe? Bem lentamente, assim, e eu meio que flutuando no espaço, assim. E aí, meu marido saiu para pegar as meninas e aquilo, eu fiquei lá perdida naquele vácuo, assim. E a primeira coisa que eu pensei foi, gente, mãe não pode morrer. Porque tudo que eu tinha lido de osteosarcoma era ruim, né? Era um prognóstico ruim, assim. E aí a segunda coisa que eu pensei foi, graças a Deus é comigo, não é com as minhas filhas, né? Porque é um tumor mais comum na infância. Até quando eu liguei para contar para minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho certeza que vai ser muito difícil para você receber essa notícia, porque a primeira coisa que eu pensei foi, graças a Deus é comigo e não é com as minhas filhas. Eu tenho certeza que para você também, você preferiria que fosse com você do que comigo. Mas, né, as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas eu acho bonito porque nesse momento me deu muito desespero, sabe, Wellington, assim, e eu vinha num caminho muito de, gente, nossa, eu tô me sentindo tão afastada, né, de Deus, assim, a correria do dia a dia, parei de frequentar,
você vai se afastando, né? Daquela coisa que a gente vai, eu sempre fiz oração, sempre fiz evangelho no lar, né? A gente reza toda noite com as crianças. Mas eu falava, gente, eu sempre tive muita proximidade com Deus, assim, né? Desde criança, assim, eu sempre senti muito a presença de uma força interior, assim, que me guiava, sabe? Uma coisa bem forte mesmo, assim, um sentimento bem forte. E que isso sempre me deu muita tranquilidade para ser a pessoa que eu falei que eu sou, né? Para ser a pessoa que tá ali, né? Tem uma ansiedade, uma coisa aqui, um plano ali, uma coisa ali, mas no geral eu vou dançando conforme a música. Porque eu sempre confiei muito que tudo ia ficar bem, que tudo ia dar certo. E aí eu brinco que eu pedi tanto isso, que aí Deus falou, então vamos se aproximar de novo. E me deu esse desafio para eu sentir de novo esse poder na minha vida, assim. E foi engraçado que quando que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei com muito medo, né? Fiquei noites sem dormir, ouvindo mantra, ouvindo música, ouvindo aquelas frequências, né? De cura, enfim, de meditação. Passava a noite lendo livro para tentar desligar um pouco a mente. E aí eu pensava assim, falava, gente, foi um caminho... Vou até fazer um parênteses antes, assim, porque o diagnóstico, né, veio correndo tudo com acontecimentos, coisas que foram acontecendo, mas antes de eu descobrir até o tumor benigno, né, eu ia fazer um tratamento com imunossupressor de uma doença autoimune de pele que eu tenho, psoríase. E quando eu fui tomar esse remédio, né, que é um remédio que ele deprime o sistema imunológico, me deu crise de pânico. E eu nunca tive isso na minha vida. Eu nunca tive crise de ansiedade, crise de pânico. Eu comecei a tremer, me faltava ar, eu comecei a chorar, senti um aperto no peito. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Liguei pro meu marido, eu falei, gente, eu tô com o remédio na mão e eu não consigo tomar o remédio. Ele falou, não toma, deixa para depois, né? Você vai ver, porque você nunca gostou de tomar remédio, você pode estar mexida com isso. E eu falo assim, né? Como Deus vai mandando recados pra gente, né? Conversa com a gente a todo momento. Ele dá o desafio, mas ele vai te dando também as ferramentas e o direcionamento para você passar por aquilo. E num desses momentos, assim, de muito medo, né? Que é aquilo, mãe não pode morrer, né, Wellington? Assim, é até uma coisa de ego, né? A gente se colocar nessa posição de ter importância de tal tamanho na vida de uma pessoa, mas, né, mãe não tem direito de morrer, mãe. Verdade. A mãe tem que cuidar ali. Verdade. Não tem esse direito. Vocês rodam muito bem os pratinhos, né? Cai às vezes o uns homem ali, deixa cair um ou outro ali, né? Mas a mulher realmente tem esse papel mesmo, né? E a gente tem isso muito bem dividido em casa, assim. Meu marido, ele sempre... A gente teve muito... A gente não tem essa divisão de papéis, mas a gente trabalha muito junto sempre, né? Um tá sempre suportando o outro, assim. Mas é mãe, né? Sim, é diferente. E aí, naquelas noites de muito medo, assim, eu falava assim, gente, mas não tem por que eu morrer. Porque se fosse pra eu morrer, eu simplesmente ia ficar doente e morrer. Deus não ia construir toda essa trilha, né? Tipo, de me levar para um tratamento, de eu não conseguir, de eu ir num parque, pular, machucar o dedo, ir no médico. Então, eu pensava assim, falava... encaixando, né? Foi tão arquitetado. E isso começou a me dar paz. Começou a me dar tranquilidade, sabe? Essa confiança, assim. E aí, né, a gente começou a pensar como é que a gente ia falar com as meninas, porque toda vez, a gente sempre foi muito transparente com elas, né, elas têm muita maturidade, assim, eu falo que elas cresceram nesse último ano aí. Quantos anos? Uma tem 9 e a outra tem 6. Legal. Vai fazer 6, né, tem 5. E aí eu falava, nossa, como é que a gente vai contar isso para as meninas e tal? E aí meu marido falou assim, vamos entender primeiro o tratamento e ver quais são os efeitos colaterais que vão ter, pra gente levar isso para elas como sendo, né, uma coisa boa. Então a gente chegou para um oncologista e falou, o que vai ter de efeito colateral? Com certeza. Ela falou, olha, com certeza você vai ficar fraca, né, a fadiga, o enjoo, o cabelo que vai cair, isso são efeitos que acontecem com quase todo mundo. E aí a gente falou, bom, beleza, marcamos um piquenique e tentando sempre levar, né, nessa linguagem infantil,
Marcamos um piquenique, marcamos lá no Ibirapuera, fomos, estendemos o tapetinho, levamos umas frutinhas. E a gente conversando e tal, eu comendo pipoca doce. Falei, ai, mamãe vai aproveitar para comer doce hoje, que eu vou ficar um tempo sem comer doce. E elas são super ligadas, assim, né? Aí ela, uma já virou pra mim e falou, por que, mamãe? Falei, porque a mamãe vai começar um tratamento. Tratamento do quê? E é muito difícil você dar essa notícia pro seu filho, né? De uma maneira leve. Aí eu falei, lembra que a mamãe tirou o tumor do osso? Lembro. Aí ela, mas já tá tudo bem, né? Então, a gente achou que era um tumor benigno, mas na verdade a gente descobriu que é um tumor maligno. E quando é um tumor maligno, a gente precisa fazer mais tratamentos. Então a mamãe vai ter que tomar uma medicação. Mas assim, vai ficar tudo bem, né? A gente já foi no médico, já conversou. É que esse remédio ele é muito forte. E se ele fizer efeito, se ele estiver funcionando, vai acontecer algumas coisas que a mamãe vai precisar de ajuda de vocês. A mamãe vai ficar muito cansada, vou precisar que vocês ajudem o papai, né? Mas quer dizer que tá funcionando. Aí meu cabelo, se funcionar, meu cabelo vai cair. Aí na hora que eu falei isso, ela virou pra mim e falou assim, ai mamãe, não fala isso que eu já acho que você tá com câncer. Aí eu, né, a gente tentando ali levar... filha, é câncer. Então quando a gente fala tumor maligno, né, a gente tá falando de um câncer. E realmente a mamãe descobriu que o tumor que eu tinha é um câncer. Aí a menorzinha já virou na lata, assim, já mandou, você vai morrer? Aí eu falei, gente, né, a gente não tá preparado para essas perguntas, né, e criança vem, né, aí vem aquela coisa de você falar, não, mamãe não vai morrer. Mas eu falei, gente, eu preciso ser honesta com elas, eu preciso ser transparente. Eu falei, vou. Me veio também, né, uma luz, assim. Sim. Aí eu falei, a mamãe vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, sua irmã vai morrer, seu pai vai morrer, todo mundo vai morrer. Eu falei, a gente tem duas certezas na vida, que vai nascer e que vai morrer. O meio, minha filha, a gente improvisa, a gente vai tentando fazer o melhor que a gente pode. Mas certeza mesmo são essas duas, né? E eu vi que aquilo deixou elas mais tranquilas, eu achei que ela ia ficar, né? E elas, ela entendeu, né, como sendo um curso. E aí eu falei, eu não acho que eu vou morrer disso. E aí toda noite, antes de dormir, a gente rezava. Acabava de rezar. Mamãe, você vai morrer? Aí eu vou, mas não acho que eu vou morrer disso. Acho que a mamãe vai morrer bem velhinha, depois de conhecer meus netinhos, meus bisnetos. Aí eu ficava contando várias histórias, fazendo planos, né? Depois a gente viajar, conhecer tal lugar, nanana. E aí isso ia trazendo tranquilidade para elas. Mas era... E até esses dias eu conversei com a diretora da escola da mais nova, né? Porque elas sempre se mantiveram muito firmes, assim, né? Então eu chegava na escola careca para buscar, se alguém me zoava, elas... Não, ela tá fazendo um tratamento, tá tudo bem. Tipo, elas me defendiam e tal. E ela sempre muito firme. E aí, depois que passou tudo, a diretora falou para mim, na época eu não quis comentar com você para não te deixar angustiada, mas por muitas tardes ela vinha na minha sala pra gente tomar chá e comer chocolate escondido. Para ela ter esse desabafo, né? E eu falei, olha que engraçado, como uma criança tão nova, né, com 5 anos de idade, foi buscar um suporte, né? Um apoio psicológico ali, uma pessoa de confiança, né? Para parecer, para se mostrar firme, para me dar força, né? Então, eu falo que as crianças, elas têm uma maturidade, assim, que vem delas, né? Um entendimento das coisas que é muito doido, a gente não consegue explicar. Não. E ela sempre muito do meu lado, assim, muito. Eu tava, né, caidinha da quimio, elas vinham e fazia carinho. Mamãe quer água, quer comida, sempre preocupada. Se eu dava um respiro torto, mamãe, tá tudo bem? Sempre muito, muito fofas. E nesse processo é muito importante, né, de algumas outras pessoas que eu já entrevistei aqui com diagnóstico também, né, de câncer, a rede de apoio ela é muito importante, né? Muito. É muito importante. É isso que a gente falou do criar o abrigo, né, Wellington? Assim, que privilégio, sabe? Que coisa bonita. Se você perguntasse para mim assim, você pularia, né, esse câncer? Obviamente que agora que eu tive um final feliz, né? Talvez se não fosse assim. Mas não, eu não pularia, sabe? Porque foi tão bonito. Essa fase, né? Eu recebia tanto amor, assim. Eu tinha um grupo de transmissão que quando eu ia passar por alguma sessão de químio, por algum procedimento, exame, eu falava, pessoal, tô indo fazer exame, né? Tô indo fazer químio, manda aí
as orações de vocês, energia. E eu sentia começava a me dar sabe, um calor de tanta energia que eu recebia dessas orações, desse pensamento positivo. Eu falava, gente, e o pessoal falava, mãe, posso levar seu nome na igreja? Pode. Posso levar seu nome no terreiro? Pode. Posso levar seu nome no muro das homens? Era muito amor vindo de todos os lados, né? E independente de religião, da crença de cada um, até de quem não acredita em nada, eu acho que essa corrente de emanar uma energia boa, né? De você, que é oração, né? Ou um pensamento positivo, ou você só querer bem a pessoa. Eu acho que isso é um privilégio que poucas pessoas vão passar, sabe? Na vida, assim. E hoje é engraçado, assim, parece romantizar, mas não é. Mas hoje eu sou grata por todo esse processo, sabe? Por tudo que eu pude vivenciar, assim, por tudo que eu pude receber. Pessoas que eu não via há muito tempo, né? Meus amigos de infância, assim, vamos pra praia no final de semana, reunir todo mundo e lembrar a história. Amigos novos, recentes, que eu tinha feito há pouco tempo, que estavam ali presentes o tempo todo. O pessoal do trabalho, gente, o trabalho, assim, eu falo, hoje eu estava conversando com o Lucas, né, que é meu chefe, não é que eu sinto obrigação, né, mas eu sinto um amor, assim, um querer retribuir, porque no momento que eu precisei ali, eles viraram para mim e falaram, fica tranquila, o que você precisar, a gente está aqui. Fica tranquila, vai, foca no seu tratamento, foca no... E é muito legal isso, né, Wellington? E isso é construído, né? Isso não é uma coisa que qualquer um vai ter, que qualquer um vai... Eu acho que é uma coisa de conexão mesmo. Você vai criando suas conexões, você vai emanando ali sua energia no lugar. E aquilo que a gente estava falando, o profissional, né, a Maiana profissional, coordenadora de marketing, tá cheio, né, no mercado aí. Mas o que diferencia são as relações, né? Então, como você se relaciona com as pessoas, e é muito bonito isso, porque quando eu fiz essa lista de transmissão, eu falava para as pessoas, né? Me conta uma história nossa, me manda alguma coisa para eu lembrar, para me deixar bem, né? Para eu levantar energia. E as pessoas mandavam assim, Mai, porque não dá, você é única, onde você chega, você tem luz, você traz amor, você espalha alegria. E eu falo isso ainda com vergonha, tá? Tipo, eu tenho um pouco de vergonha de falar isso, assim, daquela coisa da, né, modéstia. Mas hoje eu falo com mais naturalidade, porque eu consegui reconhecer isso também, né? Eu precisava reconhecer que realmente eu sou uma pessoa que eu me dedico às conexões, eu me dedico, né, às relações, às pessoas. E eu faço isso sempre com muito amor. Eu sempre vivi com muito amor. E eu recebi, nossa, isso 1 milhão de vezes mais, assim, né? Sem esperar nada em troca, eu recebi isso 1 milhão de vezes mais. Eu fiz muitas anotações aqui, Maiana. Primeiro que você falou, né, do poder da oração, e depois você já também emendou ali a questão da gratidão, né? Isso são coisas que eu acredito muito, né? Então, em casa a gente tem a rotina das orações, de manhã, devocional, à noite, às vezes quando eu acordo de madrugada também, e quando as pessoas às vezes ligam, né, ou falam com a gente, ora pela minha mãe, sabe? E essa informação não para aqui. Aí você já fala com a minha esposa, que ela já manda no grupo da igreja, era uma loucura, que o grupo da igreja ramifica aquilo, quando você vai ver seu nome... Meu nome estava em grupo de oração, assim, no mundo. É muito doido. Então, assim, a chefe do meu marido mandou, ela falou, tô aqui em Israel, tô colocando o nome da Maiana aqui no... Eu falei, gente, olha que loucura, vai chegando. Que é isso, essa movimentação, né, essa corrente que vai criando. E a gente sente, nossa, como a gente sente isso. E o poder da gratidão também, né? Igual você comentou, das pessoas que te ajudaram, da sua rede do apoio, e da empresa, né? Eu sempre falo que poucas empresas hoje têm esse tipo de atitude, né? Porque hoje a maioria das empresas, elas querem número, quer resultado. Uma empresa sem resultado, ela vai quebrar, ela vai falir. Então, é muito, tipo assim, você tá passando por um processo delicado, mas a empresa tá tipo assim, e agora? O que eu preciso fazer? E aí? Né? Eu preciso substituir, aqui, né? Porque é um cargo de confiança, é um cargo que, né? Então, calma, né? E olha a paz que trouxe para você. Muito. E olha como isso reflete para a empresa. Hoje você não trabalha lá talvez por dinheiro,
Não, a sua gratidão ela é tão forte que ela vai superar. Eu trabalho muito mais feliz. Com certeza. Eu falei isso hoje. É incrível. A gente tem mania de reclamar, Sim. né? Isso aqui não dá certo, porque isso aqui não tem suporte para ir. Gente, hoje eu trabalho muito mais feliz, né? É engraçado como a gente muda o ponto de vista. E é aquilo que a gente estava falando. Às vezes a gente tem tanto probleminha na vida, a gente fala, gente, tem tanto problema, nossa, tem um... Quando você tem um problema sério de saúde, você tem um problema. Sim. E não é você e o seu redor, né? Então, assim, quando a gente descobriu, quando teve o diagnóstico, a minha vida parou, a vida do meu marido parou. E ele também teve esse suporte do trabalho dele, sabe? Sim, para poder se dedicar cuidado, a esse momento, assim. Isso foi muito bom. E é uma construção, né? Porque isso você não consegue só sendo um bom profissional. Isso você tem que criar relações, né? Você tem que criar seu abrigo, você tem que construir o seu abrigo para viver o furacão ali quietinho, né? Então fica um recado para você que é empresário, pequeno, médio, grande porte. Será que a sua empresa tem esse olhar para o ser humano? Será que hoje você consegue proporcionar talvez um momento delicado com que a pessoa ela tenha leveza no tratamento dela, né? Eu acabo vendo muitas pessoas que acabam engravidando que elas são discriminadas, né? Nossa, ela engravidou e agora? Então, tem um pouco mais de delicadeza, acolhimento, direcionamento, isso faz a diferença, porque depois você consegue ter um funcionário ou um colaborador muito mais preparado, muito mais agradecido. E essas coisas não tem. A gente tem a prova viva aqui que é amanhã. E a gente vê muito isso em discurso, né? Sim. Do tipo, não, as para engajar palestras. os funcionários, aquelas palestras motivacional. É muito verdade. É verdade. É muito verdade. Coisas que assim, que saco, tem que fazer essa reunião. Eu tô indo com outra... É lógico, também isso são ciclos, né? Que a gente vai vivendo. Mas... É muito importante a gente ter essa coisa de pessoa mesmo, sabe, Wellington? Essa preocupação com o ser humano, né? Porque ninguém é número, né? Todo mundo ali tem uma história. Sim, com certeza. E todo mundo tem um problema, não é um problema maior que o outro, porque o seu problema é seu problema, o meu problema é meu problema. Eu acho que acolher isso, né? Você abrir... Por isso, tão importante, né? Já que a gente foi para esse lado, tão importante esses temas que vem surgindo, que vem ganhando força de diversidade no ambiente de trabalho, né, de acolhimento. Isso traz uma rede, uma energia, uma relação diferente, né, uma relação humana, né, humaniza o ambiente de trabalho. E fica diferente, né? Fica diferente. E aí, algumas das outras anotações aqui que eu fiz, fazer com amor, né? É nítido quando você conversa com uma pessoa que ela tem prazer naquilo que ela faz, né? O brilho dos olhos é diferente, o comportamento, o sorriso. E hoje o que a gente talvez menos vê é esse tipo de profissional hoje, né? Porque as pessoas estão tão naquele ciclo da vida está tão acelerada. A gente está engolido, né? Está engolido. E aí, qual que é a reflexão que eu trago, né? Recentemente, meu pai faleceu, né? E aí, eu fiquei muito feliz porque no velório dele estava lotado, estava cheio. Quero agradecer aí todos que foram lá dar um abraço na gente e as pessoas também que acabaram não indo. Mas a reflexão que eu trago, muitas pessoas se aproximaram de você, vou levar sua oração para cima e para baixo, mas a nossa vida está tão corrida que a gente não pode, a gente só tem a condição de proporcionar isso para a pessoa quando ela está com uma doença grave, porque se for uma gripezinha ninguém vai te ligar também. Mas ou ela tem uma doença grave ou ela morreu. Que aí é aquele momento que você reúne um monte de pessoas, né? Então, trago mais uma reflexão, não só para você, para mim, para você, mas que a gente possa diminuir um pouco o ritmo da vida. E se dedicar às relações. É isso, né? aí. Eu acho que é dedicação. Sim. Até em casa, né? A sua relação com a sua esposa, né? Com filhos. Não é uma coisa natural, é uma coisa que é construído ali. Sim. Todo dia você tem que alimentar aquilo, né? E às vezes a gente não tem esse tempo nem de conversar com a pessoa que tem em casa. Ou de dar atenção para um filho, ou para não fazer nada com o filho, ou deitar do lado do seu filho, mesmo você cansado e sabendo de todas as tarefas que você tem. Então, a gente precisa realmente entender, peraí, a minha vida está corrida, por quanto tempo? Porque eu sempre falo que o nosso racional, ele tem um certo tempo ali de ação.
E o que vai dominar é o nosso subconsciente. Então, e eu tenho, assim, gente, é o dia a dia, a gente tá nessa correria mesmo, mas vamos fazer essa reflexão. Sei que às vezes a gente muda um pouco o tema aqui, mas eu acho que eu senti algo aqui dentro de tudo que eu anotei para que a gente possa revisar a nossa correria. O que dá para eliminar, o que dá para otimizar, o que dá para terceirizar, priorizar, né? Porque até aqui, né, eu anotei. Quais foram os pontos de reflexões, Maiana, desculpa, que eu você teve? Por tudo, viu? Mariana, Mariana, tá tudo bem. Eu falei com a minha esposa, ela, Mariana, eu falei, não, Maiana. É difícil mesmo, eu tenho tá tudo certo. Mai, pronto. Wellington, Washington, pra mim também tá tudo certo. Maiana, o que eu trouxe aqui também? Quais foram os pontos de reflexão que você teve nesse período? Né? Porque uma coisa, eu sempre falo, né, e você também comentou comigo, a gente morre e a gente nasce de novo, né? Então, quais foram os pontos de reflexão que você falou, peraí, eu tinha esse tipo de hábito, não vou ter mais, ou eu não tinha esse hábito e comecei a ter? É engraçado, assim, eu acho que primeiro a prioridade, né? Isso são coisas que mudam muito. Eu já tinha passado por um processo de repriorização na vida quando eu fui mãe, né? Então, assim, quando eu tive minha primeira filha, já tiveram muitas coisas dentro da hierarquia de valor que foram sendo trocadas. E então a família virou uma coisa inegociável, né? Para mim, qualquer coisa, minha família sempre vai estar em primeiro lugar. Né? Eu deixo qualquer coisa, não existe nenhum valor, nada que é minha família. Aquilo de a gente acha que tem problemas, mas quando você tem um problema de saúde, você tem um problema. Então, acho que priorizar a saúde. Hoje, eu encontro tempo. Então, assim, eu estou fazendo fisioterapia, reabilitação, todos os dias da semana. E se você não colocar esse horário, né, que é o que você estava falando da Loris, se você não colocar essa meta no seu dia, esse horário, você vai ser engolido, você vai passar. E é engraçado que eu estava comentando com meu marido esses dias, que enquanto eu estava no tratamento, então você fica em casa, você fica mais no celular, redes sociais e tal. E aí meu uso de Instagram por dia era coisa de 2h30 e tal. E hoje ele reduziu para 20 minutos. A média minha de uso da semana deu menos de 30 minutos. Aí eu falei, gente, eu tô fazendo muito mais coisa, né? São coisinhas pequenas, às vezes, que a gente vai mudando em hábito mesmo. E hábito é aquela coisa que você vai ganhando, né? Que você vai treinando, né? O cérebro ele tem que ir acostumando com as novas conexões ali. Mas assim, de lição mesmo, Wellington, eu acho que essa coisa de você enxergar o que realmente tem valor, sabe? Parece, eu brinco que antes eu ouvia isso das pessoas, eu falava, nossa, lá vem, né? Coach motivacional, né? Sim, é verdade. Vem da lição motivacional. Mas não é verdade, assim, você sente muito isso, sabe? Felicidade nas pequenas coisas. Às vezes eu tô em casa, assim, coisas que antes eu fazia reclamando, eu tava lá com as meninas fazendo bagunça, eu tendo que lavar a louça, não sei o quê. Hoje eu vejo aquilo, eu falo, gente, que bonito, né? Tipo, a vida acontecendo, assim, né? Lógico, a gente cansa, né? A gente fica estupefado. Mas eu acho que se a gente tem outro olhar, e é esse exercício de você toda hora virar e falar assim, gente, um ano atrás eu só queria estar viva, sabe? Né? Hoje, tudo que eu tenho, olha tudo que eu recebi, tá tudo bem, né? E essa confiança de que tudo vai dar certo. Acho que uma coisa que eu aprendi muito, assim, minha ansiedade, ela diminuiu, mas muito, muito mesmo, assim. Eu sempre fui muito ansiosa, né? Essa coisa de querer planejar, controlar. Eu acho que o controle também, acho que isso é muito da mulher também, né? De querer ter tudo sob controle, controlar a casa do jeito que ela quer funcionar, os filhos. E eu perdi esse controle totalmente por um ano, porque durante a quimioterapia, por muito tempo, eu era uma planta. Eu não conseguia nem raciocinar. E a casa funcionou, e tudo funcionou. E as meninas ficaram bem, e meu marido deu conta. Então, é você trazer essa leveza também, né? Quanto que você precisa assumir de tudo? Entendeu? Por que você não vira, você pode me ajudar com isso? Pedir ajuda, né? Eu acho que esse negócio de pedir ajuda, as pessoas ficam muito assim, o que vocês precisam? Pede ajuda.
Eu falo, gente, é que a gente não tá precisando de nada, a gente só tá precisando viver. Foi um momento que a gente realmente pôde se dedicar a viver o dia, sabe? Sim. Graças ao apoio das pessoas, dos nossos, né, da empresa do Calil, da minha, enfim, a gente teve essa possibilidade de viver. Isso é um privilégio gigante, muito. Assim, né? Porque eu pensava muito nisso, eu falava, gente, as pessoas têm dificuldade de ter o tratamento e eu tô tendo a oportunidade de me dedicar a isso, sabe? Então, eu fazia todas as comidas certinha, me alimentava bem, fazia tudo que tinha... Sabe, viver aquilo, assim? E eu acho que é isso. Quando você vive, eu aprendi muito que viver o momento, ele traz resultados. Você não precisa ficar afoito, né? Sim. Com o resultado. A coisa vai acontecer, né? Que bom. Aí, dando continuidade às coisas que eu anotei, né? A confiança traz paz, né? A confiança traz paz. Muito. Né? A confiança em Deus, de saber que todos nós já temos um destino, né? E acreditar de que, peraí, se eu confio, eu não posso ter dúvidas, né? Eu sempre preguei isso em casa, né? Confiar não é ter dúvida. Se você tem dúvida em algum determinado momento da sua vida, é porque você ainda não confia. Você consegue dosar isso, né? Porque eu sempre falo, muitos acreditam, mas poucos confiam. É diferente. E é um outro estágio, né? Então, eu acredito em Deus, ok, você está aqui, né? A partir do momento que você entrega a sua vida para Ele e deixa Ele me guiar, aí você já entra num outro estágio. Eu tive um problema, eu trabalho na área comercial, né? Às vezes chega nos últimos dias do mês, né? Todo mundo está desesperado e minha esposa fala, o Hélito tá lá, naquela paz que até incomoda, né? Porque incomoda mesmo, né? Peraí, o normal seria você estar todo desesperado, mas calma, eu não tenho por que me desesperar, eu tenho que confiar. E a confiança, ela vai muito além daquilo que você espera, porque a gente tem no nosso coração, né? A gente recebe muito mais do que a gente acha mais. Que vai, né? A gente é bem... A gente é muito fraco de sonhar. Sim, é verdade mesmo. Eu falo assim, tudo que eu esperava, eu recebi muito mais, né? Sim. Porque... Quando eu recebi o diagnóstico, eu esperava uma cura só. Mas eu recebi uma rede, eu recebi amor, eu recebi apoio, eu recebi amizades novas. É muito grande, né? Muito. Deus realmente faz as coisas com muito capricho. Sim. E essa ansiedade, né? Eu acho que o Brasil... tenho certeza que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem, né, estatísticas. Ele está em primeiro ali. E o que acontece também? Tenho quase certeza de que você tinha muitos longos projetos, né? Que talvez quando veio isso, você falou, peraí, né? É aquilo que a gente conversou nos bastidores. O que está ao nosso alcance hoje? Quase nada. O que dá para você fazer? O que está no seu alcance? Você veio para cá, mas você poderia ter pegado uma enchente, o farol quebrar, uma carreta... O que está no nosso alcance no dia a dia? Pouca coisa. Sim. E a gente tem aquele costume de querer... né? Não, tudo tem que estar... Não tem nada no seu alcance. Né? Não tem nada. Nada, né? Principalmente quem passa pelo diagnóstico, você fala, peraí, mas isso não estava dentro do planejado, exato. Né? Não, você não tem controle de nada. O que eu acredito, assim, que a gente consegue ali controlar um pouco é a maneira que a gente vai viver aquilo, né? Sim. Então, você sempre procurar ter boas ações, né? Ser bom, fazer as coisas com amor, né? Não quer dizer, ser otimista o tempo todo, nunca reclamar, nunca... Sim. Porque essas coisas faz parte da vida, somos seres humanos, estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui para evoluir, vida, né? Exato. Mas senão a gente já tinha virado santo. Sim, mas assim, isso de entregar o melhor que você pode naquele momento, isso é a única coisa que você controla, Wellington. Isso pode. Né? De você virar e falar, tá bom, mão, tá... Né? Tá tudo, é coisa de você se equilibrar. Eu percebo muito isso em casa. Então, assim, às vezes as meninas chegam cansadas da escola e começam a brigar, chorar. Briga lá também? Imagina, eu achava que era só lá em Meu marido casa. fala assim, gente, parece que vocês são irmãs. Porque minha esposa é filha única, ela fica assustada com isso, não, né? Gente, aí eu falo pra ela, fica tranquila. Aí começa a quebrar. Aí, às vezes, eu entro na delas, eu começo a dar uns berros, eu, vai tomar banho, e aí vira aquele furdúncio, assim. E eu sempre fui muito assim, né? Sou ariana, impulsiva, né? Tipo, uma pessoa, eu não tenho muita paciência. E aí, passado tudo isso,
Às vezes eu tô nisso assim, aí a hora que eu vou dar um berro, eu falo assim, nossa, quantas noites que eu não passei com elas dormindo, que eu fui lá, deitei do lado, só pra sentir o cheiro, sabe? Eu fico emocionada, assim, porque Sim. é isso, era só pra sentir um pouco mais daquele amor que eu não sabia até quando eu ia ter aquela presença física, né? E aí eu falo assim, vem cá, vem no colinho da mamãe. Eu sento no sofá e pego elas assim, e a gente fica ali, tipo, 5 minutinhos, assim. Eu falo, ai, vamos respirar, sabe? Ai, obrigada. Eu esqueci de pegar. Muito gentil. E esses 5 minutinhos ali que a gente fica, você fala, parece que você restabelecendo o seu equilíbrio, isso contagia, né? Então é aquela coisa da energia. Se você entrar nessa energia de brigar, e não que eu consiga sempre, tá? Longe de mim. Sim. Mas quando eu consigo, eu vejo o quanto é bom. Sabe? Quando a gente consegue. E é um exercício. Se você conseguir, né? Hoje eu consegui me manter calmo diante da situação. Poxa, amanhã eu vou também. Mas quando você faz isso 5, 6, 10 vezes, você não quer mais quebrar esse ciclo. Sim. Né? Você não quer quebrar essa corrente. Então aí você faz um esforço maior para conseguir manter aquilo funcionando. E é isso, eu tô nesse esforço diário, né? Sim. Eu tô nesse aprendizado diário. Eu falo direto, as pessoas viram e falam assim, o que você aprendeu com tudo isso? Eu falo, gente, eu acho que não é um aprendizado eterno. A gente aprende, porque o que a gente aprende, na verdade, é revisitar e é pensar sobre as nossas ações, né? Por que eu tô agindo dessa maneira? O que eu queria lá atrás, né? Porque é muito fácil quando você recebe um diagnóstico, você, né? Ai, promete tudo, eu vou mudar, eu quero ser essa pessoa. Quando você recebe a cura, no outro dia você tá igual. É isso aí. No outro dia você já tá com os mesmos manias, os mesmos defeitos, você já cai na rotina, você já tá de novo, já esquece de fazer o esporte, já não se alimenta. Então, assim, eu acho que isso, o que me dá essa lição é de sempre ficar voltando lá atrás e falando assim, cara, não era isso que eu queria ser, sabe? E tentar cada dia, né? É aquela coisa do cada dia você melhora 1%, daqui tanto tempo você vai ser 300% melhor. Né? É isso mesmo, eu acredito muito nisso também. E agora, caminhando aqui para o final, o bate-papo está excelente, mas não vou terminar agora. Uma coisa que antes de falar o que eu vou falar agora, curte o nosso vídeo, compartilha, manda para os amigos, para aqueles grupos lá que faz tempo que você não manda aquela lista de transmissão, né? Eu até ia falar, agora você está ficando 20 minutos no Instagram, mas tenho certeza que depois desse episódio você vai ter que estender um pouquinho mais, respondendo as pessoas, compartilhando o nosso vídeo também, né? No nosso episódio. Uma coisa que você falou, Maiana, que eu gostei bastante e fica até uma reflexão para quem às vezes está passando ou pelo diagnóstico ou por um momento difícil da vida onde você precisa ser acolhido. Então, eu falo que o ser humano às vezes ele é um pouco ingrato, né? Ele não vai ligar para você e falar, você está precisando ser acolhida? Você quer que eu ouça você? Não vai ter isso, né? Mas às vezes falta um pouco da gente pedir essa ajuda, né? Falar, não, realmente eu não estou bem. O que você pode fazer para me ajudar? E aí você falou, me conta uma história nossa, né? Olha que legal, você ao mesmo tempo que está sendo prazeroso para você de contar uma história, você liga para um amigo e fala, me conta uma história nossa de algum momento. Sempre tem um momento que ficou marcado, né? E é legal você reviver isso, né? Você fala, nossa, olha que bacana, talvez naquela época eu não tinha nem dimensão, hoje eu tenho, porque aquilo já passou. Então, fica esse recado aí para você. Às vezes liga para um amigo seu, para uma pessoa que você conhece, ou da infância mesmo. Me fala uma coisa, qual o momento nosso que você poderia compartilhar comigo? Deve vir, eu acho que histórias assim que a gente nem tem ideia. E são lugares que você revisita, sabe? Eu imagino. Que te traz sentimentos que às vezes há muito tempo você não sentia, sabe? Isso. Um quentinho no coração, assim. Sim. Aquela coisa de você falar... Pô, fazia 15 anos que eu não via essa pessoa, mas eu ainda tô ligada nessa pessoa, sabe? Eu ainda tenho essa conexão. É muito bonito isso, é muito emocionante, assim. Obrigado por você ter compartilhado essa dica. Por isso que eu falo que eu chego com o meu papelzinho aqui com poucas anotações, depois eu vou... Vai construindo. Apesar que é só eu que entendo, né? Se minha esposa pegar esse papel,
Ela não vai ver o começo, o meio e o fim. Eu também, a anotação minha só sou eu quem vê. Maiana, vamos lá. Eu preciso de um recado final aí, Lembra que antes da gente iniciar eu falei, um recado, aquilo que Deus tem colocado no seu coração nesse momento, um recado para as pessoas que estão nos assistindo, aí você vai olhar para essa câmera aqui, né? Eu acho que eu quero falar duas coisinhas. Legal. Primeiro, acho que o recado que fica assim do meu coração é: seja bom. Seja bom o tempo todo, né? Faça tudo com amor, né? Desde as coisas mais simples, projetos grandes. Não estou falando que o tempo todo vai ser fácil, né? Não é fácil. A gente tem desafios, a gente fica bravo. Quase que eu falei uma palavrão aqui. A gente fica bravo, mas seja sempre bem intencionado, né? Fazer as coisas com amor. Não tem problema no meio, vai sair uma briga, vai sair uma discussão, vai sair... Mas o saldo tem que sempre ser o amor, né? A positividade. E a outra que eu queria falar para quem está passando, né, por esse processo, que esses dias eu estava com a minha filha vendo uma coisa de borboletas, assim, do ciclo de vida, eu comentei até com o Wellington. A gente vive fases, né? A nossa vida, ela é feita de ciclos. E eu fiz uma analogia, né, com a questão da borboleta, por tudo que eu passei, que me ajudou assim a interpretar isso, né, e ver que é normal, na natureza são esses ciclos, né, a natureza é assim, então a gente tem que se ligar, tem a lua, né, os ciclos da lua, tudo é ciclo. E aí a gente estava vendo a questão, né, a borboleta é o ovo, a lagarta, a pupa, né, o casulo e a borboleta. E aí eu estava conversando, eu falei, o ovo é meio que quando você recebe o diagnóstico, né, então você que recebeu o diagnóstico agora, você está se sentindo ali ameaçado, frágil, com medo, vulnerável, que é a fase do ovo da borboleta, né? Uma coisa ali que indefesa, com medo de predadores. E depois vai ter a fase da lagarta, né? Que foi a fase que eu atrelei, que eu liguei à quimioterapia, que é uma fase feia, que você está lá careca, destruída, cansada, mas você tem que se alimentar bem, né? Você tem que se movimentar, que é o que a lagarta faz, ela fica ali o tempo todo comendo e andando em cima das folhas. E depois tem o casulo, né, que foi o momento que eu liguei ao momento que eu passei pela cirurgia, que é o momento de reclusa, onde você fica ali quietinho. Eu fiquei muito tempo, né, sem poder pôr o pé no chão, sem apoiar o pé, então você fica mais quietinho, poupando energia, mas que depois vem a borboleta. Então, óbvio que nem todos os dias da borboleta são flores, né? Nem tudo são flores na vida da borboleta, mas que para a gente respeitar esses ciclos, né? Confiar e respeitar, porque a gente é parte da natureza e Deus criou tudo isso para a gente viver, aprender e evoluir. É isso aí, que ótimo, já anotei aqui também. E para quem quer te seguir no Instagram ou alguma mídia social, como que... Eu sou péssima para isso, gente. Você é péssima? Se você não lembrar, não tem problema, porque o Júnior depois ele vai fuçar. Eu tenho Instagram, mas meu Instagram é fechado, não tem... Tipo, eu não publico muito tempo, assim, mas pode colocar meu WhatsApp mesmo, tá bom. Ou entrar, no meu Instagram é Maiana Eide, Maiana com I, é Mariana sem o R, E-I-D, né, D mudo. É fácil de achar porque só tem eu, né? Maiana Eide não vai ter muitos. Tá bom, legal. Mas me manda uma mensagem lá ou pode disponibilizar meu WhatsApp. Eu gosto muito de conversar, eu sou uma pessoa que eu não posto muito em redes sociais, mas eu tô sempre aberta para participar de rodas de conversa, de suporte. Eu gosto muito de ouvir. Eu adoro ouvir histórias. Que legal, eu gosto bastante. Bacana, obrigado. E eu vou te entregar, né? Porque senão o pessoal que tá aí em casa vai achar assim, ó, o Wellington só fez o merchan. Pegou pra ele, né? Ó, então aqui o da Rosa Nascimento. Ó, tá bem, ó, pesadinho aqui o da Empório. Tem grão. Já dá pra você ir no carro voltando. Pediu pra eu fazer granola, ó. Pediu? Aí, ó. Ela ama granola aí você já vai no carro ali, abre um desses aí, já vai mastigando alguma coisa até chegar em casa. E aqui nós temos a nossa caneca. Eu sou cafezeira. Eu sou famosa por dar ideia maluca depois de tomar café. Então, ó, se você quiser deixar lá no seu serviço também, obrigada, lá no seu trabalho. Que lindo. É uma lembrança aí do GentilCast. Obrigada. A unidade X que prepara aí pra gente com muito carinho. E sempre quando você precisar ser gentil com você, pega essa caneca, dá uma olhada aqui, né, daquilo que você participou, daquilo que você
conseguiu colocar para que as outras pessoas também pudessem ter esse brilho nos olhos, saber que não é o fim, né? É um processo. Então, e saber que você também participou desse slogan aqui, ó, transformando vidas através de conhecimento. É importante, né, a gente ter esses momentos de autocuidado, assim, né, de autocarinho. E agora, para a gente finalizar de uma forma diferente, o que você achou? Você entrou aqui com muito, nossa, vou gravar, vou... Eu ainda não tô natural. Não tá natural? Nossa, então preciso conhecer você fora daqui. Eu tenho um pouco de medo ainda de olhar lá pra câmera. Olha lá, o Júnior fica só quietinho ali, dando risada, entendeu? Mas é isso. Mas foi muito legal, foi uma experiência bacana. Eu acho que isso é uma outra coisa também que eu comecei a me desafiar a fazer coisas pela primeira vez. Isso aí. Eu acho que isso vai criando outras conexões no nosso cérebro, né? Vai desenvolvendo. Eu gosto muito de trabalhar com criatividade. Que legal. E eu acho que a criatividade é combinar coisas que a gente vai vivendo. E foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado, Maiana. Que Deus abençoe. Amém, nós todos. Que você possa, através da sua dor, da sua evolução, da sua cura, para que você também possa curar outras pessoas, né? E para você que está nos assistindo, nos ouvindo, não esqueça de compartilhar, curtir o nosso vídeo, né? Porque às vezes você chega até o final e esquece. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, encaminha para as outras pessoas. E até o próximo episódio do GentilCast.